se o que está acontecendo e o que podemos esperar dos mercados de prata nos próximos anos. Hoje estamos com Jim McDonald. Ele é o CEO da Kootenay Silver. Essa é a primeira pergunta que quero fazer para ele. Mas ele também vai nos apresentar a sua empresa e falar sobre alguns desenvolvimentos empolgantes na Kootenay. Jim, seja bem-vindo ao Ron's Basement. Sim, é ótimo estar no Ron's Basement, Ron. Sim, bem, meus espectadores e as pessoas que estão conosco hoje adoram prata, e eu sei que você está transformando a Kootenay em uma empresa de exploração e desenvolvimento de prata bastante grande, mas você tem muita experiência no setor de metais preciosos ao longo dos anos. Imagino que acompanhe de perto o preço da prata. Quero te perguntar, o que você acha do momento atual do mercado de prata? Bom, ótimo. Este é um rompimento clássico para a próxima etapa de um mercado altista da prata, que acreditamos que será um ciclo de alta de vários anos para a prata. E é isso mesmo, é isso. Seguindo o mesmo padrão que vimos no passado. Estou nesse ramo desde 1988 no setor júnior e na mineração desde 83, então já vi vários desses ciclos e isso é muito típico. O ouro dispara primeiro e o ouro rompeu decisivamente já faz mais de um ano. A prata teve sua primeira alta há aproximadamente um ano, saindo da casa dos $20 para os $30. E então, no outono, teve uma breve subida até 35, e agora rompeu esse valor e chegou a 37. Então, está tocando aquele ponto crítico de 37 e alguma coisa. E esse é o próximo passo, né, onde acreditamos que vai passar dos $40. Depois que passar dos 40, vai testar as máximas antigas acima de 50. Continue, Jim. Eu gosto do que você está dizendo. E eu fiz uma previsão de que a prata chegue a $60 até 1º de abril do ano que vem. Então eu acho que estamos na mesma linha. Sabe, foi interessante antes de começarmos. Eu dei uma olhada para trás. E sabe, se você e eu tivéssemos nos encontrado há 2 anos atrás, o preço da prata estaria em cerca de $22 por onça. Sabe, subimos mais de 50% só nos últimos 2 anos. Muitos custos de insumos para mineradoras de prata, como o petróleo, permanecem. Olhei o petróleo e o preço do petróleo bruto está basicamente igual ao de antes. Então, eu imagino que não existam muitas grandes empresas de mineração de prata agora, mas as que existem estão tendo lucros bastante significativos. E você pensaria que esse dinheiro começaria a fluir também para o segmento das empresas menores de prata, para as desenvolvedoras e as exploradoras? Sim, isso acontece. Atualmente, os produtores de prata têm grandes fluxos de caixa positivos. E então eles vão ter que investir esse dinheiro. A primeira parte vai para qualquer melhoria que eles precisem ou expansões próprias. Mas depois disso, eles vão buscar aquisições. Eles vão precisar repor suas reservas. Para produtores de prata, isso não é tão difícil, pois a prata geralmente é subproduto de outros metais. Na verdade, existem pouquíssimos depósitos de prata pura por aí. Sim, sim, vai ser interessante. E eu ouvi algumas pessoas dizerem que, sabe, nas últimas décadas, enquanto o preço da prata estava sendo reprimido, não havia muito dinheiro sendo investido em exploração de prata. Então, quando essas empresas precisarem encontrar novos depósitos, empresas como a sua podem estar muito bem posicionadas para aproveitar essa situação. Sim, bem, isso é definitivamente verdade. Quando os lucros encolhem na indústria de mineração, o primeiro orçamento a ser cortado é sempre o de exploração. E assim preservar seu capital para a mina em operação, o que é lógico fazer. No entanto, por causa do ciclo de exploração, descoberta e produção, não é a coisa mais inteligente a se fazer, se você puder evitar, porque leva muito tempo desde a descoberta até a produção. Você precisa começar a desenvolver um pipeline cedo. Você precisa fazer uma descoberta, definir um recurso, provar que é econômico, financiar, licenciar e construir, provavelmente nessa ordem. Então, isso leva muito tempo. E o que acontece é que os orçamentos de exploração desabam e agora você tem um grande intervalo de tempo. Quando há muito fluxo de caixa, é preciso correr atrás do prejuízo, mas não se consegue recuperar o tempo perdido. Então, agora você começa a ver uma pressão na oferta de metais. E é exatamente isso que vemos no mercado de prata hoje. É?
É, realmente não existem muitas empresas por aí com grandes recursos de prata no subsolo que já tenham passado da fase de exploração para a fase de desenvolvimento. Sim, pode ser, adoro essa palavra. Acho que todos no mundo da prata gostam de pressão, mas realmente há pressão sobre o fornecimento de prata. E acho que você e eu poderíamos conversar, provavelmente pelas próximas 2 horas, sobre os fundamentos por trás do mercado de prata. Quero dizer, é realmente uma situação muito, muito atraente, na minha opinião, do ponto de vista de investimento. Mas você posicionou a Kootenai para, de certa forma, ir aproveitar essa situação. Por que você não compartilha com o nosso espectador, primeiro, talvez uma breve visão geral da empresa? Acredito que você seja um dos fundadores e gostaria que contasse como chegou aqui. Depois quero falar sobre desenvolvimentos empolgantes na Kootenai. Sim, a Kootenai Silver é uma exploradora clássica focada em descobrir depósitos de prata, por isso estamos no México, a maior região produtora de prata do mundo. Além disso, meu primeiro contato com o México remonta a 25 anos atrás. Naquela época, em 2000, compramos um depósito de ouro economicamente inviável, quando o ouro estava a 285. E essa já é uma outra história por si só. Mas nós compramos, resumindo, compramos por 12 milhões de dólares. Tivemos o título transferido para nós por um pagamento inicial de 50 mil dólares. Trouxemos uma empresa de fachada chamada National Gold e envolvemos John McCluskey e sua empresa júnior para ajudar no financiamento. Chester Miller com Alamos Minerals, isso se tornou a Alamos Gold, que é um grande sucesso hoje em dia. Eu não estou envolvido com essa empresa desde 2012, mas essa foi o meu primeiro contato com o México e ao potencial de lá. São oportunidades incríveis. E a nossa nova descoberta em Columba é exatamente uma dessas. Então, eu quero enfatizar que você tem um histórico de sucesso no México. E então, eu queria te perguntar, com esse sucesso que você teve com a empresa de mineração de ouro, você vê semelhanças com o que está vivendo agora com a Kootenai? Bem, sim, com a Kootenai agora temos 4 descobertas, Columba é a nossa quarta. Divulgamos a primeira estimativa de recursos desta descoberta. Fizemos essa descoberta há mais de 4 anos. E essa estimativa inicial de recursos aponta 54 milhões de onças de prata no solo na terceira categoria, com um teor muito bom. E é o nosso quarto depósito. Os outros 3 depósitos já continham, nas categorias medida e indicada, 214 milhões de onças de prata equivalente, com mais 55 milhões na terceira categoria. Então, nós temos uma quantidade enorme de onças de prata no ouro, né, o que nos dá uma alavancagem tremenda. E mais importante ainda, essa nova descoberta em Columba tem teor e espessura que provavelmente a tornariam viável com qualquer preço da prata. Então, essa é uma grande descoberta e o potencial aí, Ron, é tremendo. Acreditamos estar em um novo distrito de veios e iniciamos com 54 milhões de onças. Todas as zonas permanecem totalmente abertas. Vemos isso ficando cada vez maior bem rapidamente. E o potencial para aquelas clássicas 100 milhões de onças que todo mundo procura, ou talvez até múltiplos disso. Uau, uau. Então você tem uma quantidade enorme de prata sob controle da empresa. Acho que quando você mede isso em termos de prata equivalente, são mais de 300 milhões de onças. Mas ao falar do depósito Columba, explique para mim e para quem assiste, pois talvez não entendam, acho que são 2 pontos. Você vê uma oportunidade, atualmente está em 54 milhões, recentemente anunciaram 54 milhões de onças de prata, mas você vê potencial para isso crescer para 100 milhões. Obviamente, isso será através de exploração. Explique para mim, como alguém que não é geólogo, assim como a maioria dos nossos espectadores, bem, o que torna esse depósito único em termos de, acho que, disposição e como ele foi formado e como isso se traduz em potencial de mineração no futuro. Então, algumas coisas. Só o escopo e o tamanho dos sistemas de veios e dos veios que mapeamos e das estruturas que vemos esse potencial para 100 milhões de onças. Mais importante, esse recurso inicial destaca esse potencial como nenhum outro. A perfuração revela a verdade. E tivemos comprimentos incríveis de veios e a largura do veio é o segundo ponto.
Então, quanto mais largo o veio, mais econômico ou potencialmente econômico ele é. E nós conseguimos veios bem largos. Fazendo uma média dos veios que perfuramos até agora, está entre 5 e 6 metros, o que é uma ótima largura para mineração no México. Muitos dos depósitos estão sendo minerados com cerca de 1,5 metro, 2 metros, ou às vezes até menos, dependendo do teor. Então, há um grande potencial ali. O potencial econômico é bom, o potencial de crescimento é enorme. Todas as nossas zonas ainda estão totalmente abertas. Então, na próxima rodada de perfuração, vamos focar nessas zonas totalmente abertas, onde já sabemos que é a prata, só avançar um pouco e continuar avançando de novo e de novo até encontrar os limites. Então as veias se formam verticalmente, isso está correto? Sim, então elas são como fraturas ou falhas no solo. Pense na falha de San Andreas. Você tem uma grande rachadura indo muito, muito fundo e ela vai tão fundo que há fluidos de alta pressão, uma temperatura e pressão tremendas em profundidade. E eles estão circulando, perfurando, movendo-se por convecção, girando e lixiviando os metais. Em algum momento, a pressão é liberada, geralmente por um evento tectônico, e ocorre um evento de vapor que sobe rapidamente à superfície, abrindo fissuras, borbulha até a superfície. Mudanças de pressão e temperatura alteram a solubilidade dos metais que se precipitam. Então, pense em uma fonte termal. A maioria já visitou uma, que representa a parte mais superficial de um sistema epitermal, a fonte termal, onde ele alcança a superfície. E em certa profundidade você começa a ter metal exposto. E isso é o que realmente não é único, mas é raro em Columba. Estamos bem na borda mais superficial desse sistema epitermal de fonte termal, onde estamos expostos na superfície. Então, bem na linha de frente. O nível erosivo mal chegou a cortar a veia. E então, tudo o que foi depositado ali ainda está lá para ser encontrado. Basicamente, não foi erodido. Interessante. Você mencionou a largura dessas veias. Então, eu estou imaginando, e por favor me corrija se eu estiver errado, essas grandes veias verticais, mas você disse que a largura das veias, quando comparada talvez com a média do que você normalmente vê em Columba, a largura é, na verdade, muito maior, mais larga. Isso está correto? Sim, bem, o mínimo de largura de mineração subterrânea no México em uma veia seria 1,5 metro, no mínimo. Você precisa de um bom teor para compensar, pois dilui a rocha ao redor para alcançar essa largura mínima. E o tempo que leva para entrar e perfurar uma frente, uma rocha de 1,5 metro, detonar, sair, esperar todo aquele ar ruim ser circulado, depois preparar tudo e voltar para dentro e então retirar o que você detonou. Leva o mesmo tempo ou até mais do que cortar 6 metros de largura. Então, você está cortando pelo menos 6 vezes o volume no mesmo tempo, ou, na verdade, menos, porque você pode usar equipamentos mecanizados grandes nesses grandes realces, nessas aberturas largas, certo? Então, seus custos realmente são reduzidos rapidamente. E a outra coisa é que você vai ter uma certa taxa de mineração, tantas toneladas por dia. Então, você precisa de várias frentes abertas nessa veia para trabalhar ao mesmo tempo e extrair essas toneladas. E assim, quanto mais largas forem suas veias, menos dessas frentes você precisa desenvolver com antecedência. Então, isso é um custo inicial menor. Então, todas essas coisas realmente começam a fazer diferença. É, parece mesmo. E além disso, eu anotei aqui, o recurso que você acabou de anunciar foi de 284 gramas por tonelada de prata. Eu sei que você sabe, teor é rei no setor de mineração. O teor de corte típico no México não fica em torno de 150 gramas por tonelada. Eu estou certo? Pela regra geral da mineração, é em torno de 150 gramas, dependendo da veia, e esse é um teor de corte de mineração subterrânea, um teor de corte de uma mina em operação. É um ótimo teor de corte para usar ao estimar um recurso, pois já define um parâmetro econômico para o que você está tratando. Era isso que você queria saber. Isso aqui pode mesmo virar uma mina ou não? É essa a resposta que queremos rapidamente. Sim, e parece que, pela pesquisa que eu fiz, e agora ouvindo você, que isso parece muito viável, que esse projeto em algum momento pode se tornar atraente e ainda mais atraente à medida que mais recursos de prata forem estabelecidos no futuro, que uma grande empresa de mineração pode achar esse projeto e sua empresa em geral muito interessantes. Esse é o objetivo com a Kootenay, desenvolver esse recurso de uma forma tão atraente e avançar nas etapas de desenvolvimento.
até o ponto em que talvez uma das grandes mineradoras de prata se interesse por ele. Sim, esse é exatamente nosso plano de negócios com a Kootenay. Descobrimos essas coisas, avançamos até um estágio, reduzimos riscos até uma mineradora querer comprar e seguir adiante. Esse é nosso caminho, estamos tomando essas medidas. O próximo passo para nós agora, continuar perfurando, aumentar ainda mais esse recurso, levá-lo a um tamanho em que você ache que pode entregar uma avaliação econômica preliminar positiva, que é o seu primeiro teste ou estudo econômico sobre o que você encontrou. Esse é o caminho daqui para frente, no futuro próximo. Interessante, certo. E eu também quero destacar, o seu recurso é um recurso predominantemente de prata. Eu sei que algumas das empresas de exploração e desenvolvimento de prata costumam falar sobre, você sabe, uma certa quantidade de onças de prata, mas muitas vezes isso leva em conta muitos dos, acho que podemos chamar de metais de subproduto, chumbo, zinco, esse tipo de coisa. Como você se compara a isso? É assim mesmo? Essa avaliação de que o recurso da Kootenay é principalmente prata está correta? Essa descrição é precisa? Sim, é sim, especialmente Columba. Columba, o que relatamos é apenas prata. Há também um componente de chumbo e zinco, metais básicos. Esses dois metais são os mais comuns encontrados com a prata e o ouro. Então, o que estamos relatando é toda a prata em Columba, ou seja, é prata pura. Existe um componente de chumbo e zinco ali. Estamos vendo em alguns dos furos mais profundos na nossa melhor veia até agora, alguns teores significativos de metais base aparecendo. E isso é típico desses sistemas epitérmicos. Você frequentemente verá uma zonação em metais básicos mais fortes em profundidade e, eventualmente, você encontrará o fundo de todo o sistema. E talvez estejamos vendo isso, talvez não, mas saberemos depois dessa próxima fase de perfuração, porque vamos não só lateralmente, mas também mais fundo, justamente para encontrar todos os limites do que já encontramos nessas diferentes veias. Agora, esse é o primeiro passo. Depois disso, vamos atrás de veias, onde talvez haja apenas alguns furos, mas ainda sem recurso definido, embora já haja prata conhecida, mas ainda não temos furos suficientes para definir um recurso. Depois, ainda temos um conjunto de veias que nem sequer foram perfuradas ainda. Então, os alvos e as oportunidades aqui são realmente excelentes. Interessante. Então você tem um histórico muito bem sucedido no setor de mineração. E quanto ao restante da equipe de gestão? Enquanto eu analisava os outros executivos, parecia que havia muita experiência por trás da Kootenay. Sim, nós temos desde a prospecção tradicional, exploração inicial, até as operações de mina e descoberta, definição de recursos, viabilidade, construção da mina e o financiamento de todas essas etapas. Nosso presidente e cofundador, Ken Berry, colocou recentemente uma mina de ouro a céu aberto em produção no Arizona. Sim, isso foi há 7 anos atrás. Eles financiaram e organizaram todo o projeto e a construção. E nós também temos no nosso conselho pessoas como John Morgan, que foi diretor financeiro da Alamos Gold, e temos conselheiros como Hans Schmidt na área técnica, cuja especialidade é levar projetos do estágio de descoberta até a viabilidade. Ele é muito, muito bom nisso. Ele nos orienta e oferece ótimos conselhos nessa área. E também temos conselheiros financeiros como Tiziano Romagnoli e Jeff Sundar. E Tiziano foi um dos primeiros financiadores da fusão da National Gold com a Alamos Minerals para formar a Alamos Gold há cerca de 25 anos. Então, temos muita experiência, tanto no lado da descoberta, quanto na mineração e nas finanças também. Então, como uma empresa júnior, é realmente uma experiência muito, muito boa de se ter. Acho que não é nada comum, com certeza. Sim, com certeza. E quanto à lista de investidores? Eric Sprott está envolvido? Pode nos dizer quem são os acionistas da empresa? Sim, ele é acionista, participou desse último financiamento que estava prestes a ser concluído, que anunciamos logo após aquela estimativa de recursos, certo? Também temos fundos de recursos naturais, como o Sprott, sim, envolvidos na área de recursos naturais e outros investidores conhecidos do setor, como Conway, da Suíça. Temos muitos investidores da Suíça, sabe, ao longo dos anos. Temos uma ótima base de acionistas lá.
E há muitos acionistas de varejo também, 8 ou 9 mil acionistas de varejo que conhecemos. Interessante. Você mencionou um financiamento recente. Está correto? Vocês levantaram 17 milhões de dólares. Imagino que isso será usado para financiar toda a futura sondagem para expandir o recurso. Sim, isso mesmo. E esse valor é suficiente para os próximos 50 mil metros, o que é bastante, porque o primeiro recurso principal aqui foi de 53 mil metros no total, em 211 furos. Basicamente, estamos dobrando o que já fizemos em sondagem. E isso vai nos dar dinheiro para perfuração nos próximos, sabe, vários meses, talvez 12, 18 meses estaremos perfurando. Você vai estar lá e o foco será em expandir, sabe, né, o recurso, aumentá-lo, chegar perto daqueles 100 milhões ou mais, talvez. Vamos ver o que acontece com os resultados. E então olhar para a primeira avaliação econômica preliminar. Excelente, excelente. Então, mais algumas perguntas para você, Jim, se você tiver mais alguns minutos. O que mais te empolga ao olhar para os próximos 18 meses a 2 anos para a Kootenay? Bem, realmente temos uma ótima situação aqui. Sabe, não só fizemos a descoberta de Columba e estamos expandindo isso com todas as perfurações que vamos iniciar aqui, isso por si só já é muito empolgante. Vamos adicionar onças de prata, uma grande descoberta. Ao mesmo tempo, acreditamos estar entrando em um mercado altista de prata que deve durar vários anos. Então, com o preço da prata na casa dos 35 agora e ameaçando ultrapassar os 40, esses outros 3 depósitos começam a parecer muito mais interessantes, especialmente 2 deles nesses preços. Então, eles foram posicionados com relatórios 43.101 recentes para atualizar todos os preços nos últimos 18 meses, e nós os preparamos para avançar quando estivermos mais adiantados no mercado altista da prata e pudermos obter um valor melhor por eles. No momento, eles são apenas depósitos à espera. Sim, sim, é esse o caso. Digamos que a prata chegue a 50 dólares, mais dos seus recursos no solo, mais onças se tornariam econômicas nesse ponto? Essa afirmação está correta? Bem, de modo geral, sim, está certo. Quero dizer, preço mais alto, margens melhores. Entendi. Desde que os custos não aumentem na mesma proporção. Então essa é uma boa afirmação geral a se fazer. Quero dizer, é assim que funciona. E para os produtores atuais, cada dólar a mais no preço da prata é lucro direto no resultado final. É, Então, o recurso sabe, é uma métrica semelhante. Mas o que você tem que fazer com o recurso, claro, é levá-lo para a próxima etapa e fazer sua avaliação econômica preliminar. Assim você sabe com um bom grau de certeza quais serão esses custos subjacentes. certo, certo, interessante. É. Quando eu falei no começo da nossa conversa que 2 anos atrás o preço da prata era de 22 dólares, agora está em 36, pelo menos 50% acima. O preço do petróleo, principal insumo para o setor de mineração, manteve-se estável nesse período. Então, sim, essas grandes empresas estão, eu acho, começando a gerar um fluxo de caixa significativo, muito significativo. E quanto ao que te tira o sono quando você pensa no futuro, além do preço da prata, algum desafio ou qual que é o maior desafio que você vê para a empresa daqui para frente? Alguma coisa que venha à mente? Bem, certo, certo. As maiores preocupações para uma empresa júnior, a maior preocupação individual são os mercados de capitais e o acesso ao capital, porque você não gera nenhuma receita. Então você realmente precisa aproveitar essas oportunidades quando o mercado está bom para levantar dinheiro e avançar com seus projetos. E nós temos projetos excelentes. Então agora nossos maiores riscos estão do lado técnico. Concluir a perfuração, aumentar a escala e avançar para a avaliação econômica preliminar. E em Columba e depois, eventualmente, nos outros projetos também. Então é nisso que estamos realmente focados. Sim, quando fecharmos esse financiamento, o risco financeiro será eliminado por meses. E estamos muito bem posicionados para entrar no que consideramos um ótimo mercado de prata. Sim, é super empolgante, sabe? Eu invisto muito em empresas de desenvolvimento e exploração no mercado de prata.
Parece que você tem tudo pronto para realmente aproveitar daqui para frente, não só com o que você já tem, com os projetos que possui, mas também, como vemos, preços mais altos da prata no futuro. Vai ser empolgante acompanhar você seguindo nessa direção. Quero só um segundo para compartilhar a tela e mostrar o site da sua empresa para todos. Pessoal, aqui está o site da Kootenay Silver, kootenaysilver.com. As ações são negociadas na TSXV com o símbolo KTN e na OTCQX como COIF. Mais uma vez, é kootenaysilver.com. Outra coisa que eu queria mencionar, Jim, de modo geral, vamos colocar nós dois na tela aqui, com as empresas de exploração e desenvolvimento de prata, eu não sou um consultor financeiro. Eu sei que você também não é. Você é o CEO da empresa, mas, poxa, eu tenho um diploma em contabilidade. Eu sei ler balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e entendo os valores fundamentais por trás das empresas. Em todo o setor de exploração e desenvolvimento de ouro e prata, eu acho que representa algumas das maiores oportunidades de valor que existem. Quando você mede o que recebe para cada dólar que investe nessas empresas, e na minha perspectiva, a Kootenay representa não só um grande valor neste momento, mas também uma oportunidade potencial de valorização do capital. Quando penso em 300 milhões de onças, certo, quando você considera toda a medição, sabe, tudo incluso, você observa o valor de mercado da empresa. Antes de começarmos, vi que em dólares americanos estava por volta de 60 milhões. Se minhas contas estiverem certas, você consegue comprar prata no solo basicamente por menos de $1 por onça. E isso não é exclusivo da Kootenay, isso é meio que em todo o setor. E quando olhamos para os fundamentos gerais do que está acontecendo no mercado de prata e para onde muitos de nós achamos, com base em fatos, que podemos estar indo, realmente parece um momento empolgante para ser uma empresa de exploração e desenvolvimento de prata. Sim, realmente é. Eu tenho que concordar. Estamos bem posicionados para um mercado de alta da prata. É nisso que acreditamos. E uma grande oportunidade aqui é a descoberta Kuluma, né? Uma situação fantástica, clássica, sabe? De ascensão após uma descoberta. Então, sabe, estamos agregando valor ali com a perfuração. E estou realmente animado para voltar a trabalhar nisso. O timing está bom, finalmente. Bem, Jim, gostei muito de te conhecer em meu nome e em nome do nosso espectador que está nos acompanhando, que adora a prata. Eu sei disso, quero agradecer. Esqueci de perguntar algo, alguma consideração final? Não, Ron, está ótimo. Então, só fiquem atentos ao fechamento do nosso financiamento. E então, logo depois, nas próximas semanas, podemos voltar à perfuração e esperamos continuar com o programa de perfuração e com os resultados das sondagens sendo divulgados nos próximos meses. Parece ótimo, vou ficar de olho na Kootenay. Obrigado, Jim, e nos vemos em breve. Obrigado, Ron. Tchau.